pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e eu tenho uma pergunta pra vocês. Como foi que o Will conseguiu escapar do mundo invertido? Como foi que ele conseguiu sobreviver uma semana lá? Na primeira temporada a gente viu que o Will foi capturado lá pelo Demogorgon, né? Você sabe toda essa cena de cor que eu tenho certeza, já deve ter assistido 1000 vezes. E na segunda temporada é dito que o Will passou uma semana lá no mundo invertido. We had a funeral for him and everything. After a week. Naquele lugar escuro, gosmento, sem comida, você lá com dificuldade pra respirar naquele ar sujo do mundo invertido. Porque você bem se lembra, né? O Hopper e a Joyce e toda a galera do laboratório, eles entravam com máscaras de oxigênio lá dentro. Então, assim, não dá pra você ficar respirando o ar lá do mundo invertido por muito tempo. Como foi que ele sobreviveu? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Eu vou justamente falar sobre essa semana que o Will passou no mundo invertido. No final de 2018, no comecinho ali de 2019, foi lançada a HQ The Other Side, que mostra o lado do Will durante a primeira temporada inteira. Ou seja, mostra pra gente o que ele fez nessa semana que ele tava desaparecido lá no mundo invertido. Eu queria deixar um aviso logo aqui no começo do vídeo que essa HQ não está disponível em português ainda. Se você quiser comprar essa HQ, você pode pesquisar, tem vários sites que vendem essa HQ, só que saiba que é em inglês, né? Olha o título, The Other Side, não tem nem tradução pra isso ainda. Em português seria algo como Do Outro Lado, mas como eu disse, não temos uma versão em português ainda dessa HQ. Aviso dado que é pra vocês não me perguntarem nos comentários onde é que tem a versão em português, se tem a versão em português. Agora vocês já sabem, não tem versão em português dessa HQ. Eu li em inglês e eu fiz esse vídeo aqui com base na HQ em inglês. E é justamente essa HQ o tema do vídeo de hoje. Então se você já gostou desse tema, não se esquece de deixar um like e se inscrever aí embaixo. É uma coisa rápida, né? Rapidinho. A gente tá quase chegando nos 40 mil inscritos. Meu Deus do céu, gente. Queria agradecer todo mundo que compartilha os vídeos por aí, todo mundo que assiste o conteúdo. Vocês são demais. E bora lá, a meta é 50 mil inscritos. Será que a gente consegue chegar até o fim do ano a 50 mil inscritos? Passa esse vídeo pra todo mundo que gosta de Stranger Things aí, da sua lista de contatinho do WhatsApp. E vem comigo, vamos aqui falar agora um pouco sobre Will Byers no mundo invertido. Tudo começa quando o Will é de fato capturado pelo Demogorgon. A HQ já começa a partir desse momento. E é meio curioso porque quando o Demogorgon captura ele e ele vai pro mundo invertido, ele não sabe exatamente onde ele tá. Pra ele, até onde ele conhece, ele ainda está na nossa dimensão, né? Na dimensão dele, original. Ele chega até mesmo a voltar, a entrar dentro de casa, né? Que ele pensa, nossa, aquela cabana ali não é muito segura, acabei de ser atacado, né? E ele vai e entra dentro de casa e fica pensando que a mãe dele ou o Jonathan vão chegar a qualquer momento. Inclusive, ele acaba tirando um cochilo ali, de tanto que ele espera. Moleque doido, né? Inclusive, o Demogorgon lá solto e ele tipo... eu vou tirar uma banana aqui. Quando ele acorda, ele se lembra de uma coisa que seria muito importante aí nessa jornada do mundo invertido pra ele, que é uma falhinha do Mike quando eles estavam jogando D&D, né? Que caso você não saiba, é aquele jogo de RPG, sabe? De tabuleiro que eles ficam jogando durante a série. Ele se lembra que o Mike disse uma vez ali pra todo mundo que a única forma de sobreviver é ficando junto, é estando junto. Com isso, o Will tem a ideia de ir pro último lugar que ele viu alguém, né, na nossa dimensão, que é a Markwood, aquela floresta onde o Will desaparece e onde também a Eleven surge pela primeira vez na série. Só pra você ter uma ideia do que é a Markwood. Chegando lá, ele começa a ver uma luz bem forte ali no meio da floresta, como se fosse uma aparição. Ele até pensa por um momento que é um fantasma, sabe? Porque a pessoa não tá totalmente focada, ela não tá totalmente nítida pra ele. E é aí que a gente vê pela primeira vez a Eleven na HQ. Sim, o Will viu a Eleven lá no mundo invertido. E não é como se ela tivesse lá no mundo invertido. Ele, por algum motivo, estava vendo ela como se fosse uma aparição. Tipo isso. E foi muito legal eles terem feito isso na HQ, porque se você for parar pra pensar, uma das coisas que tinha ficado sem explicação na série era como a Eleven sabia exatamente quem o Will era. Vocês lembram daquela ceninha na primeira temporada, quando a Eleven tá conhecendo ali o quarto do Mike? Que tem essa foto dele e dos meninos
meninos super ganhando um prêmio. E a Eleven vai e aponta certeira assim no Will, tipo, como se ela já conhecesse ele. E assim, gente, a Eleven, ela tem poder de telecinese, ela não é vidente, não teria como ela saber, em teoria. E a HQ conseguiu explicar isso através dessa aparição. Inclusive, a roupinha que a Eleven tá quando ela faz essa aparição pro Will é a roupa de quando ela foge do governo depois de ter comido sorvete, hambúrguer lá com aquele personagem chamado Benny. Outra coisa curiosa é que o Will, quando ele vê a Eleven, ele interpreta como se ela fosse uma espécie de guia, sabe? Ele começa a pensar nessa lógica do RPG que ele joga com os meninos. E ele fala que constantemente tem personagens na história que servem pra te guiar até a sua missão, até o seu destino. E quando ele vê a Eleven, ele começa a fantasiar um pouco como se ela fosse esse guia que iria salvar ele de alguma forma. E ele estaria certo no final, né? Porque no final das contas a Eleven salvou sim ele. Mas assim, voltando pra história e pros acontecimentos, assim que a Eleven desaparece, o Will fica com uma sensação de que há uma esperança, sabe? Ele fica pensando, nossa, alguém finalmente me viu, alguém sabe que eu estou aqui, eu preciso tentar me comunicar. Então ele volta pra casa e pega o super com dele, sabe? Que é aquele walkie-talkie que ele e as crianças têm. E na hora de tentar se comunicar, ele escuta a voz da Joyce. No caso, a gente tá falando aqui da ceninha que a Joyce fala no telefone com o Will, que o telefone acaba queimando, inclusive. Vocês lembram disso? Will? Will? What have you done to my boy? Give me that. Mas aí, enquanto ele tentava falar no telefone com a Joyce, o Demogorgon surge ali pra atrapalhar. Então o Will, num ato bem corajoso, eu diria, ele larga o Supercom e ele pega o rifle que ele tinha trazido da dimensão dele, né? E aí ele começa a atirar contra o Demogorgon, fazendo ele, inclusive, fugir dali. Só que aí, quando ele vai começar a falar com a Joyce de novo, ele não tem resposta de volta. Depois disso, o Will fica, tipo, passeando pela casa, tentando fazer o rádio funcionar, né? Porque ele acredita que esteja fora de alcance. E uma das últimas tentativas dele é justamente no quarto do Jonathan, que ele passa por uma experiência que finalmente ele começa a sacar que talvez ele esteja numa dimensão diferente, num lugar diferente de casa. Porque quando ele está no quarto do Jonathan, o rádio liga sozinho. E aí começa a tocar a famosa musiquinha Should I Stay or Should I Go? Só que ele percebe que o rádio ali no mundo invertido não tá ligado, ou seja, alguém tinha ligado o rádio lá na dimensão dele, na nossa dimensão. Só que ele não tem nem muito tempo pra raciocinar o que tá acontecendo, porque surge de novo o Demogorgon. E dessa vez o Will se esconde embaixo da cama e fica esperando até o momento que o Demogorgon vai embora. Quando tudo fica bem, o Will decide sair de casa, porque ele acha que ali provavelmente pode estar um pouco mais perigoso. E aí, quando ele tá andando no meio da rua, ele escuta gritos. Ele corre na direção dos gritos. Inclusive, a HQ exalta muito que foi um momento de coragem, né? Você correndo em direção ao perigo. Só que o Will tava focado em ajudar a pessoa que estava gritando, por isso que ele corre na direção do grito. Ele acaba chegando na casa do Steve e depois, quando ele dá uma volta ali pela casa, o Will acaba achando os óculos da Barbie. Vocês lembram da Barbie? Aquela amiga da Nancy que desapareceu na primeira temporada, lá na piscina do Steve. E essa é uma das partes que eu mais gosto da HQ, porque mostrou muito a personalidade do Will nessa cena, porque quando ele decide voltar pra casa, né, ele vai segurando o óculinho lá, muito triste, ele começa a pensar mil coisas diferentes. Primeiro, ele fica levemente aliviado porque ele vê que ele realmente não estava sozinho naquele mundo. Depois, ele fica muito triste porque ele não conseguiu salvar a pessoa, e isso meio que funciona como um remorso pra ele, sabe? Ele se sente mal, mas ao mesmo tempo ele volta a sentir alívio porque a presa não foi ele, então ele não sabe exatamente qual sentimento é pior. Ele diz isso lá na HQ. Quando ele finalmente chega em casa e começa a ficar todo na bad lá, tipo, meu Deus, deixei alguém morrer, a cena da Joyce se comunicando com as luzes finalmente acontece, agora no ponto de vista da HQ. Inclusive, depois de chorar muito porque ele não conseguia dar as respostas que a Joyce queria, por exemplo, como faz pra sair do mundo invertido, onde é que você tá, porque nem ele tava entendendo direito, sabe? Ele se impressiona com a inteligência da mãe dele em fazer aquele abecedário na parede. Right here. I don't know what that means. I need you to tell me what to do. What should I do? How do I get to you? How do I find you? What should I do?
desfecho dessa cena, o Demogorgon volta a aparecer, só que dessa vez ele quer ir atrás da Joyce. E aí que vem o primeiro momento que, meu Deus do céu, por que não colocaram isso na série? Como vocês se lembram, o Demogorgon tava abrindo uma fenda na parede pra poder atacar a Joyce. E o Will fica pasmo olhando toda aquela cena e ele decide agir, porque ele não ia deixar o Demogorgon pegar a mãe dele, e ele é muito claro nisso. Ele diz, inclusive, que ele preferia ficar sozinho do que deixar o Demogorgon atacar a mãe dele. E essa é uma cena muito legal, porque ele tá vendo que o Demogorgon tá fazendo uma saída pra nossa dimensão, então seria um lugar que ele poderia fugir. Só que ele prefere colocar a segurança da Joyce em primeiro lugar, e ele vai e atira um livro na direção do Demogorgon. E se você for parar pra perceber, você nunca se perguntou do porquê que o Demogorgon não seguiu a Joyce durante esse ataque aí, durante essa cena? Ela só sai correndo na casa e o Demogorgon não segue ela. Pois agora você sabe o porquê, porque o Will atraiu o Demogorgon de volta pra ele e depois saiu correndo. Então aquela falhinha lá da terceira temporada sobre o Will estar preocupado com a Joyce nunca fez tanto sentido como agora. I'm not worried about me, Mom. I'm worried about you. Depois disso tudo e depois do Will se esconder um tempo ali num cemitério, sim, ele se esconde num cemitério, quando ele tá perto de uma das casas da região, ele escuta o noticiário lá na nossa dimensão ali, enquanto ele tá caminhando pela casinha, que acharam o corpo dele lá no rio. E aí ele sai desolado pela casa, porque na cabeça dele, ele precisa avisar a mãe dele que é mentira. Ele começa a pensar, Não, mas a minha mãe acabou de falar comigo, ela sabe que é mentira, não é possível. Só que quando ele chega lá, ele escreve, né, não estou morto, ali no abecedário que a Joyce fez. Só que ela não estava em casa nessa hora, porque ela tinha saído correndo, né, então ela nem estava em casa. E aí ele fica muito triste, porque ele não tem resposta nenhuma na hora, e ele decide ficar lá, esperando no quarto dele, lá, chorando, todo tristão. Inclusive, ele fica cantando Should I Stay or Should I Go, enquanto ele tá segurando o radinho, né, o Supercom dele. E quem escuta essa cantoria toda dele é a Eleven, só que ele não sabia que ela tava escutando. Por fim, o Will acaba tirando mais uma sonequinha, né? Porque essa mania do Will de dormir, assim, em lugares são claramente o point do Demogorgon, mas ele tá lá tirando uma soneca, entendeu? Sono em primeiro lugar. O Will acorda assustado porque ele começa a escutar o rádio tocando Should I Stay or Should I Go de novo. Só que dessa vez, aquela fenda que o Demogorgon tinha feito ali na sala, né? Tentando ali pegar a Joyce, ele vê que a fenda ainda tá lá e o melhor de tudo, ele consegue ver a mãe dele do outro lado. E é nesse momento que acontece a cena da Joyce se comunicando com o Will pela parede. Vocês lembram desse momento que ele aparece assim pela parede com ela, que ele encosta do nada na fenda e inclusive matou nós de susto? Mas basicamente a cena acontece idêntica à série, é a ceninha igualzinha. Depois que o Demogorgon tá chegando e o Will sai correndo, né, porque a Joyce pede pra ele correr, ele fica um tempinho escondido, só que obviamente ele volta pra casa pra tentar essa comunicação de novo, né, pela parede. Mas aí que ele vê o pai dele pregando tábua do outro lado da dimensão, tampando ali o buraco. Uma cena que inclusive mostrou na série. Mas o Will não desiste, ele quer achar outra saída e ele acha melhor sair da casa naquele momento pra procurar do lado de fora. Uma coisa curiosa é que ele acha um corpo jogado na floresta, uma pessoa viva que tinha acabado de ser capturado pelo Demogorgon, provavelmente. E isso é muito interessante porque tem essas outras pessoas que foram capturadas pelo Demogorgon que não mostrou na série. E aí, inclusive, é uma cena bem forte porque o cara morre na frente do Will, assim, e ele fica bem traumatizado vendo o cara morrer na frente dele. Mas toda essa cena passa muito rápido porque o Will começa a escutar alguém chamar o irmão dele, alguém gritar Jonathan, Jonathan. Quando ele corre em direção aos gritos, ele vê a Nancy. Sim, aquela ceninha que a Nancy entra no mundo invertido através do buraco ali da árvore. Vocês lembram disso na primeira temporada? O Will percebe que a Nancy não ia conseguir voltar pelo buraco, né? Porque o Demogorgon tava muito perto dela. E mais uma vez ele decide salvar alguém, colocar a segurança de outra pessoa acima da dele mesmo. Então ele vai, joga umas pedras no Demogorgon e sai correndo. E essa é a brecha perfeita pra Nancy conseguir correr de volta pro buraco da árvore. Quanto mais o Will corre, mais ele percebe que tá difícil de respirar no mundo invertido e tá ficando cada vez mais frio. Ele caminha tanto que ele vai parar lá no castelo
Byers, onde ele acaba meio que desmaiando, sabe? Ele só deita meio encolhidinho e fica ali cantando Should I Stay or Should I Go? E é nesse momento que a comunicação entre o Will e a Eleven acontece na HQ, igualzinho na série também. E agora entra a parte bizarra da HQ, na minha opinião. Eu fiquei com um pouco de medo lendo, porque como vocês bem sabem, o Will é capturado no Castelo Byers, então é igualzinho na série mesmo. Ele tá lá deitado, o Demogorgon acha ele. E aí quando o Will se dá conta, ele tá preso na parede com cipó na boca, igualzinho mostra na série mesmo. Só que nas HQs, o Will fica tendo esses devaneios enquanto ele tá meio que morrendo, que ele vê todos os cadáveres, todas as vítimas do Demogorgon, e ele começa a ouvir essas vítimas no ouvido dele. Então é muito assustador, gente. Imagina o Will preso na parede sem poder falar nada, completamente aterrorizado, escutando um monte de cadáver falar com ele, falar que aquele é o lugar dele, falar que escutou ele cantar. Então ele começa a ficar com muito medo. E um dos últimos devaneios dele, que é o que eu mais fiquei surpresa e impressionada com o que tinha mostrado na HQ, é uma imagem do Mind Flayer rodeado por vítimas. Mano, Mind Flayer já apareceu pro Will desde o começo. Inclusive, depois disso, eu comecei a pensar que talvez os Demogorgons estejam todos possuídos pelo Mind Flayer, sabe? Tipo, a função do Demogorgon é levar as vítimas pro Mind Flayer. Eu comecei a teorizar essas coisas, né? Como não pensar depois de uma cena dessa? Olha essa imagem do Mind Flayer. E os mortos, tudo ali embaixo. Meu Deus, mano. Imagina se mostra um negócio desse na série. É uma semana sem dormir, certinho. Mas aí os devaneios do Will são interrompidos quando o Hopper e a Joyce conseguem salvar ele. E o resto vocês já sabem o que acontece. Eles conseguem tirar ele do mundo invertido e levar ali pro hospital. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui, que um momento bizarro que acontece na HQ é que quando o Will tá falando com a mãe dele e com o Jonathan no hospital, tem um momento que tudo meio que pisca, assim, como se fosse um mundo invertido, sabe? Igual aconteceu com ele durante a segunda temporada inteira, só que a diferença é que ele vê o Jonathan e a Joyce como se fosse duas caveiras, como se fosse um dos mortos lá do Mind Flayer. Ele vê isso por alguns segundos só e depois tudo volta ao normal, tanto que ele chama o Jonathan, né? E fala, Jonathan, como se estivesse falando, é você mesmo, não é nenhuma caveira. Mas aí tudo volta ao normal e ele começa a enxergar a dimensão dele. Só que deixa bem claro que é desde o hospital que ele começa a ver as duas dimensões ao mesmo tempo. E seria um tema que seria melhor tratado lá na segunda temporada. Uma última consideração que eu quero fazer aqui, eu até comentei disso no Twitter, né? Mais pra frente, quem sabe eu faço um vídeo inteiro disso. Mas eu só quero deixar registrado aqui que depois que eu li essa HQ, eu comecei a pensar que talvez o tempo passe de maneira diferente no mundo invertido. Porque você percebeu quantas vezes eu citei aqui que o Will dá uma cochilada? Ele não chega a dormir assim e ficar horas dormindo. E as coisas acontecem muito rápido lá no mundo invertido. Uma hora ele tá com a Barbie, outra hora já tá a Nancy em perigo. Uma hora ele tá falando com as luzes, outra hora ele tá salvando a Nancy. Tipo, meu, as coisas tá acontecendo muito rápido. E aí você se lembra que eles falaram que passou uma semana do Will no mundo invertido. E sinceramente, gente, a sensação que eu tive quando eu tava lendo a HQ é que tudo aquilo aconteceu em 2 dias. No máximo 3. Não passou uma semana nem ferrando. Então eu acho que o tempo corre de maneira diferente lá no mundo invertido. E eu queria deixar registrado desde já, para ninguém roubar essa teoria depois. Inclusive, todo esse negócio de tempo, aparentemente vai ser uma coisa que vai ser trabalhada na 4ª temporada. Então, por exemplo, se o Hopper estiver no mundo invertido, passou 3 meses, né, na nossa dimensão. Só que lá no mundo invertido pode ter passado muito menos, pode ter passado, sei lá, 2 semanas, no máximo. Isso se o Hopper não sair antes, né, desse tempo, eu não sei, gente, me ajudem aí a fazer as teorias. Eu só acho que eles vão descobrir todo esse conceito do tempo passar diferente no mundo invertido na 4ª temporada e talvez isso possa ser utilizado. E é por isso que eles estão usando toda hora esse reloginho, né, no teaser da 4ª temporada. Os escritores lá de Stranger Things estão usando muito isso no Twitter. Se você quiser saber mais sobre o teaser e sobre as coisas que eu falei, né, a minha principal teoria da 4ª temporada, eu disse isso lá no meu último vídeo, que foi a análise do teaser. Vai estar aparecendo um card aí em cima pra vocês clicarem e verem. Mas enfim, eu precisava comentar esse negócio do mundo invertido ter um tempo diferente do nosso mundo, porque foi essa sensação que eu tive, gente. Se você leu e teve outra sensação, tudo bem, é a sua interpretação. Mas eu pessoalmente acho que a gente conhece tão pouco do mundo invertido que eu penso, por que não? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!